Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Nova Iorque vai passar a restringir o viciante algoritmo das redes sociais para menores, tornando-se no primeiro estado norte-americano a desafiar as plataformas dos gigantes tecnológicos com este tipo de medidas. Eduardo, boa tarde. É uma boa notícia? Olá, Judite. Eu acho uma ótima notícia. Eu tenho muita esperança que um dia, sem fazermos disto uma deriva, enfim, totalitária sobre as pessoas, que de alguma forma lhes faça mal, basicamente, tenho muita esperança que todas as crianças com menos de 13 anos que andem por redes sociais, com perfis de redes sociais, a comunicar em redes sociais, etc., possam ser consideradas crianças em perigo e, para efeito da sua proteção, sinalizadas de uma maneira que definitivamente sejam protegidas de qualquer coisa que de facto lhes faz manifestamente mal, não há dúvida, que atenta contra o seu equilíbrio e contra a saúde mental e que, para a qual, aliás, os pais começam a estar cada vez mais despertos, mais interventivos e até muito mais restritivos e que, ainda assim, vai fazendo com que muitas crianças muito pequeninas, com menos de 10 anos até, acabem por andar por caminhos, pelos caminhos do digital, sem supervisão de ninguém, com todos os custos que isso tem e com consequências muito nocivas aos mais diversos níveis para o seu crescimento. Este foi apresentado juntamente com um elemento de uma associação de mães contra a adição dos média, mas também com a Procuradora-Geral do Estado, que agora irá redigir uma lei que as empresas tecnológicas têm 1 ano para cumprir, e fez, durante esta apresentação, eco de uma investigação do Wall Street Journal que dá conta de que a rede social Instagram recomenda vídeos sexuais a contas de crianças de 13 anos e o alerta que é dado nessa reportagem do Wall Street Journal é que em questão de minutos após a abertura da aplicação esse conteúdo sexual é sugerido. E isto indica que as plataformas têm perfeita noção do que andam a fazer quando põem algoritmos a correr em contas, enfim, de menores e que, aliás, são acabadas de abrir, não é? Portanto, não são contas que já tenham, digamos, que já estejam viciadas na sua pesquisa. Sim, é absoluto, mas em absoluto. E por mais que às vezes nós estejamos a conversar acerca de acontecimentos que ficam nos Estados Unidos, não é tão longe assim, apesar de tudo, a verdade é que em Portugal isso acontece regularmente com crianças portuguesas exatamente da mesma forma como, aliás, se compreende e não podia deixar de ser. E, portanto, num contexto destes, eu acho absolutamente urgente que nós não nos desorientemos neste registro e tenhamos a noção que este tipo de conteúdos, que volto a dizer, mesmo em Portugal, são muito frequentes, é frequente haver crianças muito novinhas que têm acesso a redes sociais e rapidamente são atropeladas por conteúdos de natureza sexual com custos muito grandes. Elas ficam muito chocadas, percebem que tudo aquilo são conteúdos muito violentos para a sua capacidade de compreensão e tudo mais, e ainda assim nós temos a obrigação, nós, o povo português, autoridades portuguesas, temos a obrigação de pegar nestes exemplos,
exemplos daquilo que se passa também na Inglaterra, que começa a definir balizas para este tipo de coisas, para que definitivamente possamos proteger as crianças portuguesas de uma realidade que se vai estendendo, se vai tornando mais banal e se vai tornando tão frequente que, a determinada altura, se não são os pais a intervir como certamente deveriam, ao menos que as autoridades definam um conjunto de aspectos que, como dizíamos outro dia, Judite, não se entende. Não se entende porque se para irem a um cinema ver um filme qualquer há classificações claras em relação a patamares etários que recomendam ou não aquele conteúdo para certas e determinadas idades, não se compreende que conteúdos pornográficos ou conteúdos de uma violência explícita sejam classificados implicitamente para todos e todos os nossos filhos, independentemente da idade, possam ter acesso a eles como se não se estivesse a passar nada de grave nem de nocivo para o seu comportamento. Nesta apresentação, a governadora do Estado de Nova Iorque disse que esta forma de restringir o algoritmo é uma obrigatoriedade, comparando o vício das redes sociais ao tabaco e ao álcool, e elencou entre os prejuízos para os utilizadores, e aqui estamos a falar para crianças e adolescentes, prejuízos como a depressão, a ansiedade e até o suicídio. E depois acrescentou que os culpados de ficarem viciados nas redes não são os menores, são sim os algoritmos desenhados pelos gigantes tecnológicos, que são feitos mesmo para que as pessoas não tirem os olhos do ecrã, e um adulto sabe bem como isso é feito e dá-se conta disso. Muitas vezes as crianças talvez não se consigam dar conta, mas isso acontece. Claro que sim. E falou de álcool e de tabaco, e eu colocava lá as drogas, porque no fundo são drogas que neste momento são drogas que em algumas circunstâncias já nem se podem separar entre as leves e as pesadas. São drogas, ponto. E que são drogas que estão ao livre acesso das crianças e que provocam uma dependência e perturbações de comportamento tão significativas, as leva a ficar tão agarradas a esse tipo de consumo que, inevitavelmente, nós não podemos deixar de as associar a esse tipo de consumos que fazem com que elas fiquem doentes mais depressa. E, portanto, de facto, são um atentado gravíssimo à saúde mental das crianças, e por isso os pais que nos escutam deviam tomar cada vez mais a peito isso e proibir liminarmente que os filhos com menos de 13 anos tenham um contacto direto com esse tipo de redes sociais. Acresce, só para concluir, que serão introduzidos avisos sobre saúde mental nas redes sociais semelhantes aos do pacote de tabaco, neste caso, enfim, para doenças cancerígenas, ou as de garrafas de álcool, que é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos. Portanto, há a introdução de avisos de saúde mental obrigatórios nas redes sociais, enfim, comparando-os de facto a um pacote de tabaco, não é? Um maço de tabaco. Pois, o problema é que, como no álcool, sugerir que se deve consumir com moderação não evita que as noites de algumas cidades estejam pesadas de jovens, adolescentes muito novinhos que o consomem de forma aberta, e o facto de aparecerem até imagens chocantes nas embalagens do tabaco não impede que os pais das crianças, muitos deles, continuem a fumar como se nada acontecesse. Eu não acho que esse tipo de anúncios obvisos ou o que for, porque nós estamos a falar de crianças pequeninas e, portanto, para que elas sejam capazes de não se magoar, elas precisam de ter quem as proteja, e protegê-las é, de facto, arredondar o algoritmo e não permitir que ele faça aquilo que está a fazer neste momento. E, por fim, que este projeto limita ainda a recolha de dados de menores sem consentimento.
e restringe a venda desse tipo de informação, que é uma coisa que acontece sem qualquer tipo de verificação de idade, e também entra em vigor dentro de um ano. Portanto, boas notícias do outro lado, pode ser que a gente copie alguma coisa. Normalmente fazemos isso a reboque, mas costumamos fazer, não é? Podemos não fazer logo, mas vamos lá chegar e há esta garantia. Se há associações de mães nos Estados Unidos que trazem esse debate, em Portugal elas também existem, e quando estas associações de mães, as mães à frente das famílias, acabam por assumir este combate, não tenho dúvidas nenhumas que nós temos garantias que vamos sair a ganhar. E já agora esta Associação de Mães ajudou os congressistas na preparação desta nova legislação, portanto são muito úteis, sobretudo porque têm um conhecimento de causa muito próprio, não é? Eduardo, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos em podcast e também no site do Observador. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço, obrigado. Até amanhã, até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.